Seja bem-vindo ao canal da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. A faculdade de engenharia é uma das jornadas mais difíceis e complexas que o profissional enfrenta durante toda a sua carreira. E quando esse período acaba, tudo que o profissional quer e muitas vezes precisa é conseguir transformar todos os conhecimentos e habilidades adquiridos em alguma atividade útil e lucrativa. E abrir o seu próprio escritório geralmente aparece como uma das possibilidades. Na verdade, abrir o seu próprio escritório é uma possibilidade em qualquer momento da carreira do engenheiro, e não apenas por ocasião da sua formatura. Mas essa empreitada, geralmente, é precedida de muito sonho e pouca luz. E por conta disso, a maioria dos escritórios de engenharia passa por momentos muito duros nos primeiros anos de vida. Muitos desses momentos difíceis podem ser evitados com algum conhecimento técnico, planejamento racional e um passo a passo rigoroso que não deixe espaço para o acaso ou para a sorte. Este é o assunto deste primeiro episódio da série Empreendedorismo e Planejamento Estratégico para Engenheiros, da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Não sai daí! Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com um programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. No primeiro capítulo do meu livro, Administração de Escritórios de Engenharia e de Arquitetura, eu conto as circunstâncias em que eu abri meu escritório de engenharia em 1986. E eu tenho certeza de que, em linhas gerais, aquela é a história de nascimento de mais de 90% dos escritórios de engenharia no Brasil inteiro. Trata-se do empreendedorismo por pura necessidade, sem plano de negócio, sem análise de mercado, sem reservas financeiras, sem organograma e sem cronograma. Apenas com a cara e a coragem, contando com Deus e com a sorte. Não é por acaso que muitas vezes dá errado. O que surpreende, na verdade, é que algumas vezes, como foi o caso do meu escritório, dá certo e o escritório completa os 10 anos de existência. Então, para dar uma chance ao futuro do escritório que você está pretendendo abrir, aqui vai um passo a passo de como abrir um escritório de engenharia com mais possibilidade de ter sucesso. Vamos dividir esse passo a passo em duas etapas. A primeira é formada pelas coisas que devem ser feitas antes de abrir o escritório. E a segunda é formada pelas coisas que precisam ser feitas nas primeiras semanas ou meses de funcionamento do escritório. E o primeiro passo é definir os pressupostos empresariais, a missão, a visão, as crenças, os valores e os princípios. Tudo isso será visto no episódio número 2 e acredite, é de extrema importância. Leve muito a sério essas coisas. O futuro do seu escritório agradece. O segundo passo é analisar e decidir o tipo de empresa que se deseja constituir. O engenheiro pode atuar profissionalmente sob diferentes formas jurídicas, e eu vou falar aqui das 4 formas mais comuns. Ele pode atuar como profissional autônomo, pessoa física, prestando serviços diretamente para clientes e para empresas, recolhendo impostos via carnê-leão, pagando INSS como contribuinte individual, e emitindo RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, para clientes que exigem formalização. Ele também pode constituir uma empresa individual de 2 maneiras. Uma empresa individual com responsabilidade ilimitada, na qual seus bens pessoais podem ser usados para cobrir dívidas da empresa,
ou uma SLU, que é uma Sociedade Limitada Unipessoal, que permite que o engenheiro abra uma empresa sem sócios, com responsabilidade limitada ao capital da empresa. Nesse caso, a tributação será pelo Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, dependendo do faturamento. Se o engenheiro quiser se associar a outro ou outros profissionais, ele poderá ter uma sociedade limitada, que é formada por 2 ou mais sócios. Nesse tipo de empresa, a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social da empresa. E a empresa também poderá optar pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido ou lucro real, dependendo do faturamento. A escolha ideal depende, claro, do perfil profissional e dos objetivos do engenheiro. Se desejar atuar individualmente com responsabilidade limitada, a Sociedade Limitada Unipessoal pode ser uma ótima opção. Mas se pretende crescer com sócios, uma limitada pode ser bem mais vantajosa. E na parte final desse vídeo, eu vou falar sobre as coisas boas, as vantagens e os benefícios de ter uma sociedade entre profissionais. E nunca é demais lembrar que a opção de ser um microempreendedor individual, MEI, não é uma possibilidade para engenheiros no Brasil. Profissionais de engenharia não podem ser MEI, pois a sua atividade não está, nunca esteve, na lista permitida pelo governo. O terceiro passo, a terceira coisa a fazer, é determinar o modelo de negócio que se deseja adotar. No episódio número 5 dessa série, vamos tratar detalhadamente sobre o que é e como escolher o modelo de negócio para o seu escritório. O quarto passo é muito importante. É um pouco trabalhoso, mas é muito importante. Organizar uma planilha de custos, que deve ser a mais detalhada possível, contemplando os custos de estrutura, que são os custos de instalação, os custos de manutenção, ou seja, o custo fixo operacional, e os custos de produção. Na descrição do episódio número 13, que trata de finanças pessoais e gestão financeira do negócio, eu vou deixar um link para o modelo de planilha com 3 tabelas de custos de um escritório. Você vai poder fazer o download e fazer a adaptação das tabelas para a realidade do seu escritório. E não esqueça, é muito importante que antes do escritório começar a funcionar, você tenha uma reserva financeira ou uma fonte de renda externa para suportar os 3 ou 4 primeiros meses sem receitas. Isso, não ter receita, é a coisa mais normal do mundo para escritórios novos. O quinto passo é elaborar um plano de negócio com o máximo de clareza e detalhamento. O plano de negócio é o projeto do seu escritório. É um documento de muitas páginas e com muitos anexos que descreve o planejamento global da empresa, incluindo as motivações, instalações, equipamentos, conhecimentos, tecnologias, custos, além de um esboço do Manual Interno de Operações. No episódio número 5 dessa série, nós vamos tratar detalhadamente sobre o que é e como fazer um plano de negócio para o seu escritório. O passo seguinte, que é particularmente importante se o modelo de negócio escolhido for a sociedade entre profissionais, é elaborar um contrato social completo com previsão para o funcionamento da empresa por pelo menos 30 anos. Mais de 95% dos problemas em uma sociedade profissional são decorrentes de um contrato social mal feito ou omisso em questões importantes. Mas não se preocupe, no episódio número 7, nós vamos tratar do contrato social com riqueza de detalhes e, de quebra, você vai receber um modelo para que você possa usar como base na construção do contrato social do seu escritório. Finalmente, o último passo antes de empurrar a manete do seu avião e decolar para o sucesso do seu escritório. Consultar um advogado de confiança para avaliar todos os documentos gerados nos passos anteriores e depois contratar um bom contador para orientar e tomar todas as providências para o registro da empresa. Não economize nesse passo importante, principalmente porque o custo nem é tão alto assim e as dores de cabeça que podem ser evitadas são muito grandes.
Recapitulando, antes de abrir o escritório, você deve definir os pressupostos empresariais, decidir o tipo de empresa, determinar o modelo de negócio, organizar as planilhas de custo, elaborar um plano de negócio, elaborar um contrato social, consultar um advogado e contratar um contador. Muito bem, agora o seu escritório já está funcionando e é muito importante que você comece a fazer algumas coisas fundamentais para que o seu negócio não comece a fazer água. A primeira coisa a fazer, na verdade, o passo número 8 desse nosso passo a passo, é adotar um ERP, Enterprise Resource Planning. Em português é SIG, Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Trata-se de um sistema geralmente baseado em computadores e na internet, que integra todas as áreas de gestão de uma empresa, permitindo maior controle, segurança e produtividade. Isso não representa nenhum custo financeiro adicional, pois na internet estão disponíveis dezenas de opções gratuitas de sistemas de ERP. Geralmente, as versões pagas somente são necessárias para empresas maiores e mais estruturadas. E eu vou deixar alguns links desses ERPs gratuitos na descrição deste vídeo. O passo seguinte, que é o 9º passo, é manter registros diários de toda a movimentação financeira da empresa. Não confiar na memória é uma regra de ouro. Quando o assunto é registros financeiros, nunca confie na sua memória. Cedo ou tarde ela vai trair você. Passo seguinte, 10º passo. Elaborar um organograma completo da empresa com todos os cargos, funções e suas respectivas tarefas e responsabilidades. No episódio número 12, vamos apresentar um modelo de organograma que se aplica a praticamente qualquer escritório de engenharia. Esse organograma, que você fará para o seu escritório, deverá ser impresso em tamanho grande e afixado de forma bem visível no escritório durante alguns meses, para que todos se acostumem com a ideia dos seus exatos papéis no funcionamento da empresa. No passo seguinte, que é o 11º passo, com base no plano de marketing, que faz parte do plano de negócio, elaborar um plano de comunicação, negociação e vendas para os seus primeiros meses. Nos primeiros meses de funcionamento do escritório, o esforço de negociação e vendas dos serviços exige uma carga máxima de atenção e dedicação. Então, ter um plano específico para esse período é fundamental. Passo número 12. Criar um manual interno de procedimentos, no qual serão registrados os algoritmos, as normas operacionais padrão do escritório. Um manual interno de procedimentos, rico e detalhado, é uma poderosa ferramenta de produtividade e controle para a empresa, além de ser um excelente instrumento para o treinamento de novos colaboradores e parceiros operacionais. 13º passo. Uma tarefa muito importante nesse passo a passo é determinar de forma muito clara os critérios de remuneração das pessoas que irão trabalhar no escritório. E isso deve incluir os sócios. Assim se evita as soluções simplistas ou casuísticas que acabam criando problemas em muito pouco tempo. Passo número 14. Organizar a rotina do dia a dia do escritório. Ou seja, determinar as tarefas que geralmente não estão ligadas à produção dos serviços demandados pelos clientes, mas que são essenciais para que o escritório funcione com eficiência. O controle e a sistematização das rotinas do escritório representam produtividade e economia para a empresa. Por fim, o 15º passo. Normalmente, a empresa faz reuniões ordinárias a cada 6 meses ou 1 ano. Mas durante o primeiro semestre de existência da empresa, é importante fazer reuniões semanais de controle para garantir que o plano de negócio, plano de marketing, o plano de comunicação, negociação e vendas e outros planos da empresa estejam sendo postos em prática de forma correta e integral. Recapitulando, nas primeiras semanas ou meses depois de abrir o escritório, você precisa adotar um ERP,
manter registros diários da movimentação financeira, elaborar um organograma completo, elaborar um plano de comunicação, negociação e vendas, criar um manual interno de procedimentos, determinar os critérios de remuneração, organizar as rotinas do dia a dia e fazer reuniões semanais. Agora que a gente já viu o passo a passo de como abrir o seu escritório, vamos voltar um pouquinho e discutir melhor sobre o tipo de empresa que será criada. Mais especificamente, eu quero falar sobre a sociedade entre profissionais, uma possibilidade que geralmente provoca arrepios em muitos profissionais. Mas não devia. Antes de fazer uma sociedade, somos inundados por uma tempestade de perguntas, dúvidas e angústias. Como é fazer uma sociedade com engenheiros? Sociedades podem dar certo? Que tipo de problemas podem surgir? Por que fazer uma sociedade? O que se deve esperar de um sócio? Nem sempre respondemos todas as perguntas ou eliminamos as dúvidas e angústias antes de iniciarmos a sociedade. E o mais importante, nem sempre fazemos as perguntas certas ou esclarecemos as questões importantes. O resultado é que muitas sociedades dão errado. E muita gente acaba com essa sensação de que toda a sociedade está fadada ao fracasso. Mas não é verdade. Isso responde a uma das nossas perguntas acima. Sociedades podem dar certo? A resposta é sim, mas a sociedade precisa ser feita do jeito certo. A regra número 1 na escolha de um sócio parece ser: conheça muito bem o futuro sócio. Usa-se, inclusive, a metáfora do namoro e do casamento para ilustrar essa situação. O problema é que essa não é uma tarefa fácil. O mais comum é o profissional ser surpreendido com alguma coisa ou algum comportamento muito inesperado do seu sócio quando já é tarde demais. E não adianta ter um contrato minucioso com as tarefas, obrigações, atividades, direitos e benefícios dos sócios, tudo muito bem determinado e definido, se essas questões não passaram por uma discussão sincera e franca entre as partes. É bom lembrar a metáfora do casamento. Por mais que as obrigações e direitos das partes estejam estabelecidas pelas regras tácitas do casamento, a gente sabe que, infelizmente, muitos não dão certo. Alguns até precedidos de muitos anos de namoro. Mas existem dois pecados muito comuns cometidos pelos profissionais no processo de escolha dos sócios. Observar essas duas armadilhas e fugir delas já é meio caminho andado para que a sociedade seja bem-sucedida. O primeiro pecado cometido por muitos profissionais na escolha dos sócios é escolher por afinidade, por amizade. É muito comum ver sociedade de iguais ou semelhantes. 3 engenheiros, colegas de faculdade, excelentes projetistas de estrutura, os melhores da turma, se reúnem numa sociedade que vai fazer água em menos de 2 anos. Amigos de muitos anos ou parentes bacanas não são necessariamente bons sócios. Compartilhar festas e viagens não é a mesma coisa que dividir trabalho. Sociedade não se faz por amizade. Sociedade não se faz por afinidade ou simpatia. Sociedade se faz por conveniência, e o conveniente nem sempre é evidente. É claro que você não deve fazer sociedade com pessoas completamente diferentes, especialmente no que diz respeito às crenças, valores e princípios. Como eu já disse antes, no próximo episódio, episódio número 2, faremos uma discussão com grande profundidade sobre as crenças, valores e princípios, além de outros fundamentos do planejamento estratégico dos escritórios. Então, que fique claro, quando eu digo que os sócios devem ser diferentes, estou me referindo aos conhecimentos, habilidades e capacidades. Se você, por exemplo, é um excelente projetista e pretende abrir um escritório de projetos, a última coisa que você precisa é de outro profissional bom em fazer projetos. O que você deve buscar como sócio é alguém que seja bom em negociação com clientes, ou em questões administrativas, ou em comando de equipes. Outro projetista irá agregar muito pouco ao negócio.
e será, fatalmente, fonte de discussões e desentendimentos. O segundo pecado cometido pelos que se lançam numa sociedade é se entusiasmar demais no início do processo e esquecer ou não dar a devida importância para alguns detalhes fundamentais. Esquecer, por exemplo, de definir as regras do jogo. Coisas aparentemente simples, mas que não podem ser decididas com o jogo andando. Obrigações e responsabilidade dos sócios, critérios de remuneração dos sócios, distribuição dos lucros, emprego de familiares, utilização de equipamentos, inclusive de veículos e telefones da empresa, periodicidade das reuniões, férias. Como eu digo sempre, os dois demônios mais ferozes que se opõem ao sucesso de qualquer sociedade são o demônio do dinheiro e o demônio da vaidade intelectual. Há uma tendência natural nas pessoas, numa sociedade, em julgar que o outro sócio está ficando com uma fatia do dinheiro maior do que a merecida e que também está recebendo crédito indevido pelos eventuais sucessos da empresa. Essas questões precisam ser discutidas abertamente antes de a sociedade ser estabelecida, para evitar que esses demônios se criem. Antes de dar o início a uma sociedade, é preciso fazer exercícios mentais conjuntos com o desenho desses cenários para identificar a reação natural de cada uma das partes. Evidentemente, esses não são os únicos pecados cometidos na constituição de uma sociedade de engenheiros. Outras questões são importantes e você pode contribuir com a discussão, escrevendo sobre elas nos comentários do vídeo, aqui no canal da Mútua. O importante é acreditar sempre que a sociedade entre profissionais, no caso da engenharia, é uma das melhores fórmulas para o sucesso nos negócios. Para finalizar, vou deixar aqui algumas boas razões para que um profissional de engenharia faça uma sociedade com outros engenheiros. Nas minhas aulas, palestras e até no Protocolo 89, eu deixo sempre muito clara a minha posição nesse assunto. Eu acredito e recomendo para engenheiros o modelo de negócios baseado em sociedade de profissionais. Existem pelo menos 4 vantagens e benefícios em constituir uma empresa em sociedade. Primeiro, ter outras pessoas com quem dividir as tarefas e as rotinas. Um escritório de engenharia tem muito trabalho técnico, mas tem também muito trabalho administrativo. Existem várias áreas, além das áreas técnicas, que precisam ser contempladas para que o escritório possa produzir, crescer e ser sustentável. Questões de organização, comando e controle de equipes, questões de registro e controle financeiro, questões de mercado, comunicação, elaboração de propostas, negociação, enfim, é muita coisa para ser feita por uma única pessoa. Ter com quem dividir esses desafios é uma coisa muito boa, ajuda a reduzir o esgotamento e o estresse. Segundo, ter alguém para assumir as tarefas e responsabilidades que você não sabe ou não gosta de fazer. Existem muitas coisas que a gente simplesmente não sabe fazer ou não gosta de fazer. Não há nada de errado em não gostar de negociar e vender, por exemplo, de não gostar de lidar com questões financeiras ou mesmo de não gostar de fazer projetos ou de acompanhar o andamento de obras. Mas existem pessoas que gostam e sabem fazer bem feito essas coisas. Elas podem ter o domínio, os conhecimentos e as habilidades necessárias. E isso é muito bom para a empresa, que acaba se estruturando em torno dessa variedade de competências. A terceira razão que faz com que uma sociedade entre profissionais seja uma coisa muito boa é poder se ausentar por alguns dias ou semanas e não ter de fechar o escritório ou perder negócios. Eu sempre digo que uma das coisas que caracteriza um bom empresário é o tamanho das suas férias remuneradas. Ou seja, quantos dias você pode permanecer ausente do seu escritório sem que a produção seja interrompida ou que o atendimento aos clientes seja paralisado. Em outras palavras,
Você está fora, mas o escritório não para e você continua ganhando dinheiro. Por último, mas com certeza, esses não são os únicos bons motivos para fazer uma sociedade, temos um motivo pouco percebido pelos profissionais individuais. Tomar melhores decisões estratégicas, administrativas e técnicas, por ter com quem discutir as alternativas. Quando você tem sócios, você não pode tomar a primeira decisão que vem à sua cabeça. Não pode fazer a primeira coisa que lhe dá na telha. É preciso amadurecer a ideia, pensar melhor antes de apresentar a ideia aos sócios, discutir as alternativas, a viabilidade e as possibilidades de resultados. Nesse processo, a ideia amadurece e ganha novas camadas de consistência. Isso, claro, faz com que as decisões sejam mais inteligentes. A administração, a estratégia e a própria técnica do escritório acabam se beneficiando dessa interação e do fato de haver mais pessoas participando do processo de discussão. Se você é um profissional de engenharia, de agronomia ou de uma das geociências do sistema Confea-CREA Mútua, essa série foi produzida para você. A Mútua está fazendo esse investimento por acreditar no potencial empreendedor dos profissionais e por querer que eles estejam instrumentalizados para transformar os seus conhecimentos técnicos em negócios lucrativos e sustentáveis. Assista todos os vídeos, deixe seus comentários ou envie perguntas para mim. Eu terei grande prazer em responder se estiver ao meu alcance. Inscreva-se no canal da Mútua e compartilhe esse vídeo com algum colega que possa se interessar ou se beneficiar com esses conhecimentos. Até a semana que vem.